Boa noite, amigos. Boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, Brasília. Boa noite, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Boa noite, falando para todo o Brasil. Opa! Falando para todo o Brasil, é verdade que este aumento dado pelo presidente do Senado, Eunício de Oliveira, o cearense, os vereadores de todo o Brasil estão batendo palmas também? Deixa eu explicar, Militão. É que o ministro Supremo, ele tem o teto máximo do funcionalismo público. E a partir dele é feito um escalonamento proporcional, tudo vinculado, dos demais ministros do Judiciário, dos juízes, dos desembargadores, dos deputados e senadores, é tudo atrelado. Então subiu 16% do ministro Supremo, sobe 16% do ministro do STJ. Sim. E subsequentemente, ministros e tal, e assim vai. Aqui os desembargadores estaduais, todos os estados, também terão 16%. Os deputados estaduais? Os juízes e todo o Ministério Público, todo mundo. Os deputados estaduais também e, por consequência, os vereadores que recebem remuneração, porque é tudo vinculado. Pode ver em Londrina, por exemplo, a carta da Câmara Municipal, que é a lei orgânica, sim, ela estabelece que o vereador ganha X% de um deputado estadual. Então, quando sobe lá, sobe aqui. Então, sobe aqui. Enfim, o Brasil inteiro vai ganhar 16%, menos, evidentemente, os trabalhadores, né? Porque daí não dá, aí não cabe. Ou dá esses penduricários para esses políticos e ministros, magistrados, ou dá para o trabalhador. Eles fizeram a opção. Vamos prestigiar. E os militares entram nessa também. Também. Os militares entram nessa. E o Superior Tribunal Militar também, todo mundo. Aí, a reforma da Previdência, por exemplo, vai ser a mesma coisa. Essa categoria de funcionários públicos que ganham muito, privilegiados, né? Esses vão ficar fora da Previdência. Agora, o trabalhador, o que ganha salário mínimo, o que trabalha mesmo, que carrega, os operários carregam o Brasil nas costas, esses vão ter que trabalhar até 65 anos, vão ter os seus benefícios reduzidos. Eles chamam de benefício. Benefício. Não é benefício nenhum, ele recolheu a vida inteira. Pelo contrário. Ele recolheu. O governo não está dando nada. É um malefício. Porque tem aquele tal de fator previdenciário que inventaram, não sei qual foi o infeliz. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique tenha vergonha na cara, cara. E fica aí posando de bom moço, fazendo palestra. Esse começou a quebrar o Brasil, foi o FHC. Então veja, o trabalhador recolhe, do dinheiro dele, é descontado para a Previdência Social. O dinheiro que ele iria ganhar já vem a mordida. Já. Vai lá para quando ele se aposentar. Então é o dinheiro dele, é como se ele fosse obrigado a tirar uma poupança para agora. Quando ele se aposenta, eles estão pagando o que ele recolheu. Não tem benefício nenhum, eles chamam de benefício. É malefício. Chamam de benefício. Agora o governo fala, precisamos fazer uma reforma da Previdência, vai quebrar o Brasil. Então tem que tirar o direito. O direito que você recolheu a vida inteira, eles vão diminuir, porque esse benefício é muito grande para você. E o pior é que a Rede Globo, a Rede Record, a Rede Bandeirantes, fica tudo ao lado do governo. Tudo, não, precisamos reformar a Previdência, quer dizer, tirar o pouquinho que o trabalhador que paga e até é contra. Eles viam esses repórteres, deviam ter, sabe, eles não associam. Não, mas é o seguinte, então você sabe muito bem que o jornal é chapa branca. Sim. 50% desses grandes jornais, 50%. Televisões. E televisões. Acima de tudo as televisões. 50% é verba do governo. Sim. De publicidade. Tem os anúncios do governo. Então. Os anúncios do governo. Se tirar isso, fecha. Agora, diz uma coisa para mim. O Eunício quebrou o governo quebrou o Bolsonaro. Coitado do Bolsonaro. O Eunício, presidente do Senado, está lá há 30 anos. Coronel lá do Ceará. Coronel. Rico, milionário. Mandando na política do Brasil. De repente, ele não se reelegeu.
vai ficar fora do Senado, coisa que é inadmissível para ele, que estava, né? Já cresceu nessa condição. Cresceu, desde pequeno já era filho de coronel. Era filho de coronel. Então, agora ele ficou fora. De vingança, o que ele fez? Ele sacou da gaveta um projeto que estava adormecido lá dos magistrados e, de surpresa, aprovou isso no Senado, porque na Câmara já tinha sido aprovado. Aprovou no Senado e está aí o pacote. E vai ficar por isso mesmo? Vai, porque ninguém mexe. E isso que os juízes disseram que vão cortar o auxílio moradia porque tiveram esses 16% de aumento. Até agora ninguém cortou nada. No projeto, eles acenavam com isso. Vamos dar o aumento para tirar esse auxílio moradia que todo mundo critica. Aí deram o aumento, a Associação dos Magistrados disse agora que não é hora de mexer nisso. Que é direito conquistado. É direito conquistado, está incorporado ao salário, não pode mexer nisso. A não ser que dê outro substituto. Em vez de auxílio moradia, seria moradia auxílio. Qualquer coisa nesse sentido. Vai ficar por isso mesmo. Porque, afinal o Bolsonaro de contas, vai ter que afinal de contas, o trabalho do magistrado é muito pesado. Agora, diz uma coisa para mim, doutor Viana. E o povo não confunde, por exemplo, o Sérgio Fernando Moro. O povo vai ser ministro da Justiça. Ele mesmo acho que ainda é juiz na cabeça dele, porque quando ele diz que vai prender organização criminosa, que vai mandar bloquear bens, como ministro da Justiça, ele não pode fazer isso. O ministro da Justiça, ele tem um poder político maior, mas um poder jurídico menor de caneta. Isso, por exemplo, mandar bloquear bens. Mandar prender uma pessoa, ele não pode mandar prender. Não pode. O ministro da Justiça não tem, porque é um ministério do Estado, não é do Judiciário, não tem nada a ver com o Judiciário. Ele não pode interferir numa investigação, por exemplo. O ministro da Justiça não pode. A investigação pertence à Polícia Judiciária, que é controlada pelo Ministério Público e pelo magistrado. O inquérito, a polícia faz, manda para o Ministério Público, manda para o Judiciário. Se tiver que prorrogar, se tiver que decretar medidas, é o Judiciário. Tem nada a ver com o Executivo. O nome, então, também é errado, né? Ministro da Justiça. Dá impressão, o povo pensa... O povo está achando isso. O povo pensa, esses dias eu vi no Facebook uma senhora pedindo, por favor, para o primeiro ato do futuro ministro Moro, quando ele assumiu o Ministério da Justiça, demitiu o Gilmar Mendes. Quer dizer, não tem noção de nada com nada. O povo não tem noção. Não tem nada. Ninguém pode demitir o Gilmar Mendes. Nem o presidente da República pode demitir o Gilmar Mendes. Não pode. Eles são ministros, mas é ministro do Judiciário. O outro é ministro do Executivo, que é cargo comissionado. E é outro poder, Jesus. São três poderes. Isso. Está na Constituição. E o ministro de Estado é demissível ad nutum, da vontade do presidente. Mas os ministros dos tribunais são de carreira. Uma vez nomeado, é vitalício, ninguém pode tirá-los de lá. É isso aí. Quer dizer, o povo vai ter que aprender muita coisa. Vai ter que aprender. Acho que o Moro vai ser um bom ministro da Justiça, pelo menos é um cara sério. É verdade. Conhecedor da Justiça e, evidentemente, vai ter algumas dificuldades porque tem a ingerência política ali que vai ser pesada. Doutor Viana, muito obrigado, um abraço grande. Esse é assunto para a gente voltar, né? Nós vamos ter muito tempo para falar sobre isso. Boa semana, bom trabalho. Obrigado a todos aí. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode terá-las na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp.
O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade. Peça MaxLife, baterias MaxLife. Quem tem, não troca. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Se sou eu que decido o que vou vestir, As músicas que vou ouvir. Quem serão os meus amigos? Então, sou eu que decido a carreira que vou seguir. por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista. Unifil é a melhor do Paraná, com nota máxima do MEC. Só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil. Você já decidiu. Ok, de volta com o programa Militão e Militão desta quarta-feira. E hoje vamos conversar um pouco sobre as atividades do Simpro, que é um sindicato muito atuante, né? O sindicato dos professores e profissionais das escolas particulares de Londrina e região. Aliás, um dos sindicatos que mais tem afiliados em todo o Paraná. É impressionante. Estamos com o presidente do sindicato aqui, o André Cunha. Doutor André, como vai? Tudo bem? Bom, Marcelo, obrigado aí pela oportunidade de apresentar aquilo que a gente está fazendo para a educação e para os seus filiados. Começando pelo feriado de amanhã, né? Então, o feriado de amanhã vai ser um evento extremamente interessante lá no Simpro. Nós estamos com algumas atividades previstas no nosso clube do Simpro Campestre. Começamos amanhã bem cedo com o campeonato de futebol, é o 4ª ou 5ª edição. São mais de 11 times de futebol suíço já inscritos. E é interessante que agora é assim, escola contra escola, sabe? Eu até pedi para colocar hoje no Face, tem o Colégio Marista contra o Colégio PGD, os times de cada muito interessante, sabe? Cria essa empatia. É óbvio que todo mundo é colega, mas é interessante. Então, começamos com o campeonato de futebol e na hora do almoço teremos um almoço festivo, que é o Porco no Tacho. Ainda há convites? Não existe, faz quase uma semana e meia que acabou tudo, em torno de 300 convites foram vendidos. Maravilha! E vamos aproveitar todo essa congregamento lá dos filiados para inaugurar finalmente o nosso spa e academia de ginástica. Nós terminamos a parte de identificação lá no mês de fevereiro e até agora estavam preparando a parte de decoração, a parte de equipamentos. Então, os filiados vão lá ver o conjunto nós temos conjuntos de banheiras de hidromassagem, sauna, salas de massagem, banheiros com chuveiros, enfim, um espaço para que se possa descansar, relaxar. Vai ser como um spa mesmo, né? Eles vão ter horário para poder utilizar essa instalação, nós vamos ter profissionais da área de saúde lá à disposição para fazer um processo de relaxamento para os nossos professores e administrativos. É de fato um clube mesmo que vocês têm lá. É um clube. E estamos já com projetos para, assim que passar o verão, porque agora é um pico muito grande, né? A gente está com tem que estar sempre expandindo, né, Marcelo? Nós estamos com quase 6 mil filiados hoje, então tem que expandir as churrasqueiras, que a churrasqueira já está uma disputa para as churrasqueiras que nós já temos, um salão de jogos vai ser feito, uma cancha de bote oficial, porque tem muita gente que joga bote. É interessante. Enfim, então agora, primeiro semestre de 19, nós temos todo esse plano de expansão para o campestre. Maravilha.
Bom, vamos falar da área de educação, que é uma área que vocês investem muito, e vamos falar desse portal que vocês criaram, que pode atender professores e também estudantes. Conta pra gente. Esse é o projeto Simpo Conhecer, um projeto que faz quase 2 anos que esse portal já está no ar. Uma das grandes necessidades de toda a pessoa na área de educação é a preparação de aulas, né? O professor recebe, inclusive, um valor a mais do seu salário chamado hora-atividade, que a gente considera hoje até muito baixo esse adicional. Por quê? Porque a gente fica em casa, ou mesmo na sala de aula, preparando o material para os alunos. Então, sempre desenvolver um portal de conhecimento, onde vocês vão encontrar lá milhares de aulas feitas, desde a educação infantil até o ensino superior, aulas em PowerPoint, material que pode ser divulgado em sala de aula, filmes educativos. Então, o Simpo Conhecer até trouxe para o pessoal localizar no nosso a maçãzinha. A maçãzinha, tá? Então, se você é professor, isso aqui efetivamente é um instrumento fantástico. Se você é aluno e quer aprofundar os seus conhecimentos, hoje a gente sabe que a educação trabalha muito com a questão visual, né? É verdade. Então a gente você que é aluno vai ter acesso a muito material. Você está fazendo um concurso, precisa se aprofundar em questões relacionadas a conteúdos da educação do ensino médio, educação básica, você vai encontrar muita coisa lá no Simpo Conhecer. É gratuito, todas as pessoas podem acessar, porque a gente entende que o sindicato tem que ser um vetor também educacional, né? Então, aproveitando até a tua audiência, que é sempre muito grande, para dizer isso, a comunidade de Londrina está à disposição dela. Nós temos universidades que já estão querendo fazer convênios conosco para que os links também dessas universidades, as bibliotecas virtuais, também façam parte do Simpo Conhecer. Então, temos profissionais que alimentam e atualizam esse portal diuturnamente. Então, vale a pena realmente. Até para conhecimento geral, tem coisas incríveis. Recentemente, um conjunto de filmes históricos foi inserido, que veio da USP, enfim. Até coisa, quem quer conhecer o Brasil, conhecer política, né? Tem coisa muito boa e muito interessante. É só acessar. É só acessar. Aliás, já tem bastante gente acessando, né? Sim, sim. Nós temos o gráfico de utilização está sempre bastante crescente, mas o conhecimento não tem limite, né? Então, é legal que a gente fala assim, isso é um projeto que não tem fim, né? O conhecimento está sempre sendo abastecido e tem que ser divulgado. Inclusive, o Simpo Conhecer tem esse aspecto. Se você é pesquisador, professor e quer inserir o teu conteúdo no Simpo Conhecer, a gente tem um tutorial que te orienta, ou mesmo os profissionais do Simpo podem te orientar, para que você coloque a sua pesquisa, a sua aula lá no Simpo Conhecer. Basta entrar em contato. Basta entrar em contato. Maravilha, hein? Que instrumento bom, né? Muito bom. Ou melhor, eles chamam de ferramenta. Ferramenta, é verdade. A gente precisa ganhar tempo. A gente trabalha tanto hoje na área de educação e que se a gente tiver tempo para que possamos pesquisar no local certo, com referência muito boa, isso ajuda muito. Então, o Simpo Conhecer tem ajudado muito na qualidade também de vida do professor, porque diminui o seu trabalho um pouco. Num ano que foi difícil para todos os sindicatos, por causa do fim da contribuição sindical, o Simpro conseguiu, né, vem conseguindo, através da prestação de serviço que faz, manter a sua base, né? Sim, ao contrário, até esse ano tivemos uma expansão bastante expressiva, porque a reforma trabalhista, Marcelo, veio para acabar com os sindicatos. Mas qual sindicato? Aquele sindicato cartorial que a gente chama, que era um sindicato de CNPJ, que estava ali para recolher contribuições governamentais, para não ter uma atuação política do ponto de vista da negociação salarial. Ao contrário disso, os sindicatos combativos, que têm estrutura, representatividade, a reforma foi interessante. No frigir dos ovos, a gente entende que aquilo que a gente assina hoje, por exemplo, o Simpro, tem um efeito legal muito mais severo do que era no passado, em função das garantias que a reforma colocou, né? E a base, né, os nossos filiados têm percebido isso, então tem sido crescente o número de filiações, e eu sempre digo isso, inclusive nos teus programas, as filiações elas existem não pelo trabalho exclusivamente que é feito, mas também pela necessidade de se unir diante de adversidades, né? Eu acho que esse ano a grande adversidade foi a questão da crise econômica, os baixos salários que nós ainda praticamos. O Simpro está com uma campanha
permanente de valorização salarial nas mídias que a gente pode veicular, inclusive para te dizer isso, né? O pai que vai matricular um filho tem que olhar quanto ganha o professor na escola. Porque educação se faz com um profissional bem remunerado. É verdade, porque a mensalidade é cara. Nós podemos ter espaços incríveis, tecnologia, mas aquele profissional que é o vetor de tudo tem que estar satisfeito e bem remunerado. Então, qualidade também passa por isso. Então, essa é uma campanha que a gente tem feito e tenho certeza que as escolas particulares têm sentido, pelo menos com a reflexão de procurar melhorar isso. Opa! Já deu o tempo do programa. Obrigado. Só lembrando, né? Só entrar lá no Simples Conhecer. Simples Conhecer. Entra no site do sindicato, vai encontrar lá uma maçãzinha, clicar, o portal já abre. Obrigado, presidente André. Obrigado você, Marcelo. Um abraço. Daqui a pouco tem mais. Se sou eu que decido o que vou vestir, as músicas que vou ouvir, quem serão os meus amigos. Então, sou eu que decido a carreira que vou seguir. Por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista. Unifil é a melhor do Paraná, com nota máxima do MEC. Só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu. Hi guys, I'm Dora and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Eu trouxe hoje uma dica que vai ajudar vocês a falar igual nativos. Quando alguém fala algo negativo, começando com I don't ou I can't. Por exemplo, I don't speak German. Eu não falo alemão. Ou I can't ride a bike. Eu não sei andar de bicicleta. E você quer concordar e falar eu também não. Ao invés de falar me too, fale me neither. Você entendeu a ideia da estrutura? Me too em inglês usamos somente para concordar com frases afirmativas. I like ice cream. Me too. Porém, I don't like ice cream. Me neither. Então vamos lá, gente. Mais uma vez, lembre-se, para concordar com frases que começam com I don't, use me neither. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade. Peça MaxLife, baterias MaxLife. Quem tem, não troca. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode terá-las na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula.
Na FD English, você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Ok, na sequência do programa Militão e Militão, vamos saber um pouco mais dos seus direitos e deveres, né? E quando eu falo isso é porque a gente recebe no programa dois advogados muito bem informados, Leonardo Pereira Gonçalves e o Dr. Lodiberto Gonçalves. E hoje os assuntos são prestação de contas eleitorais e o outro é INSS bloqueios de benefícios, né? Mas muita gente já passou por isso. Como vai, doutor Leonardo? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite, pessoal de casa. Bem-vindo, doutor Lodiberto. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite aos nossos telespectadores. Doutor Leonardo, a eleição acabou, mas para quem foi candidato, ainda pode ter algum problema na questão da prestação de contas. Como é que funciona o procedimento da prestação de contas eleitorais? Bom, Marcelo, encerrada a eleição, né, digamos, pelos candidatos que concorreram ao primeiro turno, eles têm até o 30º dia após a eleição, ou seja, até o dia 6 de novembro, né, que passou, para apresentar a sua prestação de contas. A prestação de contas ela é feita por meio de um sistema que a própria Justiça Eleitoral bolou, né, que chama SPCE. E aí a pessoa contrata, né, é obrigatório contratar um contador para fazer o lançamento das despesas que teve, das receitas que teve, e através desse sistema gerar alguns relatórios e entregar na Justiça Eleitoral esses relatórios. A partir desse momento, a Justiça Eleitoral ela inclui, né, no PJE, né, que é o nosso sistema eletrônico de processos, e ali começa a análise das contas para ver se houve alguma irregularidade, algum pagamento que não poderia ter sido feito, de uma despesa que não poderia ter sido feita, se entrou algum recurso de origem não identificada ou origem vedada, né? Por exemplo, a partir dessa eleição a gente não pôde receber doações de pessoas jurídicas, né? Empresas, etc. Isso deu uma quebrada até nos candidatos, porque eles tinham essa expectativa. Só que daí teve aquela aprovação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O popular Fundo Partidário. Não, o fundão. O fundão. O fundo partidário já existia, né? Certo. E continua existindo. E aí eles criaram aquele fundo, acho que era de 1 bilhão, né? E 800 milhões, mais ou menos, para dividir entre os partidos para financiar publicamente as campanhas. Então, até o candidato que a gente trabalhou acabou recebendo, né, esse fundão aí, um valor expressivo para fazer a sua campanha. E só que daí não pode receber nem de pessoa física que exerça alguma atividade vinculada ao governo, alguma atividade comercial, né? Se ela concorrer a alguma licitação, alguma coisa, ela não pode fazer doação também. Mesmo que seja R$500? Não pode. Não pode. Aí também a pessoa jurídica, né? Nenhum tipo de pessoa jurídica, nem associação, nem nada, nem pessoa jurídica do exterior, nem pessoa física do exterior não pode pagar. Quem está no Japão não pode doar? Não, se você for brasileiro, sim, mas se você, por exemplo, for um estrangeiro, você não pode doar. Olha. Entendeu? Então tem todas essas... Só pode receber de pessoa física e tem valor, não? E pode ser até no máximo de 10% do rendimento declarado no ano anterior. Então, digamos lá que o imposto de renda estava 30 mil, pode doar no máximo 3 mil reais para o candidato. Quem não ganha nada vai lá, faz uma doação de 20 mil, dançou junto com o candidato também. Pois e tudo isso tem que emitir o recibo eleitoral, ainda que entra nesse sistema aí, tem que emitir, tem que estar tudo registrado, a transação tem que ser uma transação, uma TED identificada, né, ou um depósito identificado. Então tem todo porque eles querem rastrear todas as circulações de recursos durante a campanha, entendeu? Eles querem ter rastreabilidade desses valores. Então, por isso que tem que cumprir todos esses requisitos da lei, nota fiscal, recibo, tem que ter tudo certinho emitido. É justo, mas complicou a vida dos candidatos, hein? Complicou. Cumprir que é bem complexo, mas assim, você percebe que a maioria das pessoas não se atenta a esses detalhes, entendeu? E a Justiça Eleitoral, ela é bem crítica nesse sentido, né? E quando o candidato tem as contas desaprovadas, o que acontece? Bom, caso a Justiça Eleitoral verifique que existe alguma irregularidade que comprometa a análise das contas, o que seria isso, Marcelo? Para comprometer a análise das contas, é quando existe um recurso que não tem rastreabilidade, ou que está sem nota fiscal, ou que não tem como você verificar aonde ele entrou e onde saiu, entendeu? Isso já inviabiliza a análise das contas. Verificado isso, eles vão notificar o candidato para poder
verificar a possibilidade de regularizar isso. Não tendo possibilidade de regularizar, daí as contas serão desaprovadas. Se as contas são desaprovadas, assim, não tem nenhuma consequência no âmbito eleitoral para o candidato. Ele pode se candidatar novamente. Só que seria imoral, digamos assim, né? Então tem aquela diferença do que é legal do que é moral, né? Então seria imoral que você fala, meu, o cara é candidato, não consegue nem fazer uma prestação de contas da campanha dele, né? Não é fácil fazer, mas assim, dá para fazer da forma correta, né? Então fica nessa questão aí. Só que assim, se ele tiver recebido recurso de origem vedada ou não identificada, ele vai ter que devolver esses valores, entendeu? Então, além de ele ter a desaprovação, pode ser que ele tenha que pagar para o Estado esses valores que não foram comprovados aí, entendeu? E se não... bom, não sei se tem candidato que não presta conta, né? Imagino que... Mas deve ter, porque no Brasil tem de tudo. E o que acontece se não prestar conta? Se não prestar conta, aí ele fica inelegível. Por quê? Porque a partir do momento que você não presta conta, não sai a sua certidão de quitação eleitoral com a Justiça. E isso é um dos critérios para você ser elegível, né? Então, se não fizer da forma correta, mas assim... Tem gente que acha que não prestar contas é você não ir lá na Justiça Eleitoral e não entregar os seus documentos. E, na verdade, não é só isso. Porque você tem que, além de prestar os seus documentos, a Justiça vai te fazer pedido de esclarecimento. E você tem que esclarecer essas coisas. Se você não esclarecer, digamos assim, faltou uma nota fiscal de alguma coisa, ou um contrato que você fez, por exemplo, com... Eu já vi esse tipo de caso, por exemplo, o cara participou da eleição. Aí ele não tinha como pagar um contador. Aí ele tem um amigo dele que é contador, falou assim, ó, faz a prestação de contas para mim, e o cara te doou o serviço dele como prestação de serviço. Aí ele não juntou na prestação de contas o contrato. E aí foi intimado para fazer e não fez. Aí as contas deles, por falta desse contrato que prejudicou a análise das contas, ele teve a conta considerada como não prestada. Aí ele não recorreu, não juntou, não regularizou, ficou inelegível por conta disso. Que detalhe, hein? Pois é, um detalhe que seria simples de resolver. Um contrato, né, faz uma horinha, você faz, né? E assina e regulariza tudo. E por conta disso ficou inelegível. Então tem que prestar muita atenção, né, nessas coisas, porque às vezes uma eleição custa muito caro, né, pro candidato. Doutor Leonardo, obrigado. Ó, no próximo bloco vamos falar com o doutor Oliberto sobre bloqueio de benefícios do INSS. Já voltamos. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade. Peça MaxLife, baterias MaxLife. Quem tem, não troca.
Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Se sou eu que decido o que vou vestir, as músicas que vou ouvir, quem serão os meus amigos, então sou eu que decido a carreira que vou seguir. Por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista. Unifil é a melhor do Paraná, com nota máxima do MEC. Só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu. Muito bem. De volta com o programa Militão e Militão, vamos conversar agora com o advogado Loriberto Gonçalves sobre bloqueios de benefícios do INSS. Em uma outra ocasião no programa ele falou um pouco sobre esse tema. Vamos ver o que melhorou, né, nessa questão. Doutor Loriberto, houve alguma melhora no atendimento de quem quer se aposentar? Lamentavelmente, infelizmente, Marcelo, não. O que ocorreu agora é que o INSS está se blindando mais em relação a esses benefícios, em relação ao beneficiário também. Piorou, então? Piorou, exatamente. Que coisa. O senhor usa o termo blindar. Vamos, Loriberto, diz pra gente, por que esse termo? Porque é o seguinte, o que acontece? As pessoas estão indo no INSS e eu até conclamo, se você quiser, dar uma passadinha numa das agências do INSS para você ver como que está a fila, né? A fila está enorme e tal. E qual que é a alegação do INSS para resolver questões simples, que não tem funcionário para fazer aquilo. Então você vai lá, e ontem, isso aconteceu comigo ontem, fui lá para ver um detalhe, simplesmente a pessoa me passou os requerimentos de uma coisa que poderia ter sido resolvido pelo atendente, porque é uma questão simples. Ela deu um formulário, tal, que eu vou ter que preencher, marcar um agendamento para depois retornar lá. E ela já antecipou que não tem funcionário para fazer essa análise. Que coisa. Então é um negócio... Não, burocracia, e eles estão fazendo de tudo para evitar que quem tem direito, né, receba esses direitos. Essa é exatamente a pergunta. Vamos dar um exemplo aqui. Se a pessoa tem o tempo de contribuição e a idade necessária para se aposentar, não basta ela requerer junto ao INSS a aposentadoria? Em tese, sim. Sei lá, 35 anos de contribuição, vai lá e teria que sair aposentado. É a lei, direito, né? Mas não funciona assim. Eu só vou citar um exemplo, que é o que a gente está fazendo agora. Tem lá na carteira dele, ele tem todo o tempo, às vezes até ultrapassa, mas tem lá uma empresa que ele foi admitido em 1900 e antigamente, e esse beneficiário está lá. Tem a admissão e tem a demissão, está anotado na carteira. Mas, não se sabe por quê, no sistema do INSS não tem a data de demissão. Então, apenas isso já você não imagina a dor de cabeça que dá, o tempo que se leva e tal. E a pessoa não vai se aposentar por causa desse pequeno detalhe, que poderia ser resolvido facilmente, mas que, lamentavelmente, eles colocam óbice justamente para isso. Uma das mudanças que já aparece definida é a regra do 85-95. Doutor Loriberto, explica o que é isso. 85-95 é o seguinte, somando-se o tempo de contribuição e a idade para a mulher se aposentar, seriam 85. Ou seja, tem 50 anos mais 35 de contribuição, 85. Mulher se aposentaria. Então é 85. Para o homem, não. Para o homem é 95, que é um pouco mais. Então, a somatória da idade mais o tempo de contribuição mínimo daria os 95. O que está acontecendo é que já a partir do próximo ano, já estão implementando que vai mudar isso. A partir de 2019 vai acrescentar um ano, de forma que quem seria 85 vai ter um limite de ser reajustado até chegar aos 90, que seria no caso a mulher, e do homem, que seria 95, vai chegar a 100. Então, na verdade, isso tudo vai prejudicando. Motivo pelo qual se aconselha e reitera-se quem já tem o tempo todo, não, mas mesmo quem não tem o tempo, corra atrás, pegue um advogado, é sempre aconselhável pegar um advogado. Nós atuamos na área
previdenciária bastante, mas tem outros advogados aí que atuam. E pegue o advogado e já vá se prevenindo, Marcelo. E já vai se adequando, porque o que eles estão, o que tem de projeto, talvez eu acho que você vai fazer outras perguntas aí, o que tem de projetos aí é realmente assustador. Por exemplo, os benefícios sociais como auxílio-doença, como ficam? Vão cortar drasticamente. E sabe qual é a justificativa para isso, Marcelo? É de que o déficit público é muito grande. Então, quer dizer, no auxílio-doença? Mas aí é que eu te falo, no auxílio e qualquer outro benefício social, eles estão querendo cortar tudo. Agora, o déficit mas quem é culpa desse déficit público? Do governo. Aí é que está. Agora, você viu, eu falo aqui de novo, eles reduziram os gastos deles, eles estão parando de andar de jatinho, não. Eles estão parando de comer e dormir nas viagens em hotéis 5 estrelas. Tal. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se for ver, a questão se amplia a cada ano. É verdade. E aí vem, a culpa é de quem? É do trabalhador que está pagando por isso, né, infelizmente. Outra coisa, é verdade, doutor Loriberto, que existe uma proposta de vincular a aposentadoria ao salário mínimo? Na minha opinião, uma monstruosidade, uma coisa sem lógica nenhuma. Você imagina, o teto do benefício hoje é 5 mil e poucos reais. Já é pouco. Já é pouco, porque para algumas pessoas que contribuíram muito mais, elas não... Quero dizer o seguinte, que isso é o limite do INSS, já tem uma limitação. Vamos supor, você contribui sobre 20 mil reais, não importa. Teu limite você vai receber na hora que aposentar, ainda que tenha contribuído sobre 20 mil, você não recebe 20 mil, você recebe 5 mil e pouco. Então já tem um limitador. Agora, o mais absurdo é esse aqui, que eles querem, com o tempo, que isso venha sendo reduzido até chegar a um salário mínimo para todos os aposentados. Ou seja, não tem cabimento. Eu acho que não passa, mas, lamentavelmente, é uma proposta que existe e que parece que está sendo encaminhada. Então, vamos reforçar que quem está para se aposentar tem que correr atrás, não pode deixar... Não, vou aposentar, só vou ver daqui 2 anos, 3 anos. Não faça isso, porque vai ter problema. Não, eles falam, não, mas quem tem acima de 50 tem o direito adquirido, não sei o que lá, tal. Não importa, tem uma série de coisas que tem que ser adequada para que, quando você realmente tiver no tempo, aquilo está tudo ajustado. Se chegar no tempo, você for ver outras coisas, então já fica difícil. E com uma certeza, eles sempre vão complicar a vida de quem pedir aposentadoria lá. Sem dúvida, está acontecendo isso agora. Não é nenhum exagero, né? Está acontecendo agora. A gente, como advogado, vê lá várias pessoas que vão sem advogado. Para nós, ser um advogado já não é fácil, não é representar o cliente. Agora, você imagina quem vai sozinho, o que acontece? Mas a gente não pode orientar, a gente não pode fazer nada lá dentro da agência do INSS, né? Então, lamentavelmente, a gente vê uma série de coisas que estão erradas, mas que a gente não pode intervir porque não é nosso cliente, né? Ou não foi antecipadamente contactado. Doutor Loriberto, muito obrigado, grande abraço. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite para todos.